Oi, gente, aqui é a Yala Martelo. A aula dessa semana vem de uma coisa que eu acabei de viver, de insights que eu tive de uma experiência que eu acabei de viver. Literalmente cheguei em casa e comecei a gravar a aula pra vocês. Fica de olho, presta atenção, fica comigo aqui, ó, que tem muita coisa pro nosso dia a dia. Muita coisa, é uma aula bem profunda. Qual é a história, né, de hoje, o acontecimento, o fato que vai guiar a nossa aula? Gente, o que eu vivi hoje? Acordei de manhã, fui lá tocar minha rotina e recebi uma instrução. Eu ouvi assim de uma pessoa: vai em tal lugar e faz tal coisa. E aí eu fui me preparar pra ir em tal lugar fazer tal coisa, né? Fui pra casa, fui pegar minhas coisas pra ir no lugar, né, que tinha me sido instruído. E, gente, tô com o carro voltando pra casa. Minha casa fica numa descida. E essa descida tem uma rua que corta ela, né? E tem um pare ali, e geralmente as pessoas não respeitam esse pare. Isso é uma observação que eu tenho tido já há alguns meses. As pessoas não respeitam o sinal de pare na rua. Eu aprendi na autoescola super errado. Me ensinaram que pare, na verdade, era passe bem devagarinho. Não é, gente, pare é pare, não é passe devagarinho. Isso eu falo todo dia quando eu entro dentro do carro. Vamos começar por aí, né? Por quê, gente? Já começar antes do assunto. Já a nossa aula, assim que é gostoso, vai fluindo, vai sendo natural. As pessoas na vida, quando elas veem um sinal vermelho, um aviso para que elas parem, elas não querem obedecer. As regras foram criadas para a segurança de cada um, para a segurança de todos, né, que transitam por este mundo. Então, quando a vida tá falando, cara, você tem que parar, para. Tem um gato ali, ó, berrando, porque eu falei pra ele que ele tem que parar e ele também não tá afim. Tá tentando abrir a porta sozinho, pior que ele sabe. Mas enfim, gatos à parte, a gente, quando a vida nos mostra um grande pare, raramente a gente para, né? As pessoas não costumam parar. Elas só atravessam. Aí elas batem no coleguinha e dá ruim. Dá ruim. Depois elas colocam a culpa no outro, né? Sendo que elas deviam parar e não param. Então, siga as regras da sua vida. Fica atento ao que o universo está te mostrando pra você, sabe, não bater em ninguém, não se estourar. Para quando precisa parar. Olhe pros lados. Então, gente, voltando à história principal. Eu estava na rua, né, descendo pra casa e chegando, tava bem devagarzinho. E é um cruzamento complicado ali e o povo nunca para, porque ninguém leva a sério a sinalização de trânsito, né? Trânsito é uma coisa louca. Sinalização existe, tá livre de manter seguro, mas as pessoas não estão nem aí. Elas querem ser a pessoa certa, né? Já vou entrar nesse assunto também. Aí, gente, eu tava descendo e um caminhão passou, não parou no pare e queria subir por onde eu estava descendo. E a primeira coisa que eu vi foi ele chegando na rua e não parando no pare, né? Porque se ele tivesse parado, como diz as regras, ele teria me visto e aí não ia ter dado nada ruim. Aí ele veio, né? E ele viu que não ia dar pra ele passar. Olha que coisa louca. Ele não parou no pare, ele não viu uma sinalização que a vida estava mostrando. Leva isso pra sua vida, deixa o cara do caminhão, problema dele, sabe? Falando isso, tô contando essa história pra você levar pra dentro de você. Quantas vezes na sua vida você vê um grande pare à sua frente e mesmo assim você continua? E você vê que você vai bater em alguém e mesmo assim você continua, até se estourar e pôr a culpa no coleguinha. A sorte é que eu tava bem devagarzinho, então eu tava descendo, ele não parou no pare, veio direto. E, cara, não sei o que acontece com os caminhoneiros, respeito muito essa profissão, mas as experiências que eu já tive, eles acham que eles são o dono do mundo, sabe, no trânsito. E aí ele queria passar em cima do meu carro. E ele começou a brigar, a gesticular, abaixou a janela pra me xingar. Aí eu
cara, ali tinha um pare, né? Ele, não, mas porque não sei o quê, porque papapá, e eu dou certo. Eu olhei e falei assim, é a vida de trânsito, né? O povo tudo louco. Deixei ele xingando, subi o vidro. Porque o que aconteceu? Eu vi que aquele cara não dava pra conversar com ele. E tem gente que é assim na vida, entendeu? Tem gente que você quer mostrar a resolução, porque qual que era a minha situação ali naquele momento? Não dava pra passar, ia bater. E ele queria jogar o caminhão pra cima de mim, né? Quantas pessoas não tentam te atropelar? Quantas vezes você mesmo não tenta atropelar os outros? Você não respeita o pare que a vida te mostra, você vê que tem gente ali, mas você vai mesmo assim e ainda põe a culpa no outro. Quantas vezes você não quer atropelar o coleguinha ao invés de resolver uma situação conflitante? Então, começou assim, né? E aí, o que acontece? Ele não conversava, gente. O cara não existia conversa com ele, porque eu falava, ó, tá bom, você tá reclamando que eu tô um pouquinho pra lá na minha via, mas você também não para no pare. E ele não atinava os erros dele na cabeça dele, né? Atinava só que ele tava certo, porque ele dirigia, sei lá, 50 anos e sim. E eu não podia dar ré, porque se eu desse ré, era uma avenida muito movimentada. E às vezes, quantas vezes na vida isso não acontece, né? Você não pode dar ré, porque vai dar ruim se você der ré, entendeu? E o cara, ele podia dar ré pra resolver a situação. Mas ele não deu simplesmente porque ele não queria, porque na cabeça dele ele que estava certo e ele era o rei do mundo, entendeu? Não vou falar caminhoneiro, mas eu tenho vontade de falar, porque eu só tive essas experiências. Espero que um dia eu conheça um caminhoneiro abençoado, compreensível, que dialoga, que busca solução. Então eu falei, ué, cara, você não quer dar ré, você só quer me xingar. Eu não vou enfiar meu carro em cima do teu caminhão pra depois a polícia vir aqui, né? E dar ruim pra mim. Não, o que vai acontecer? Eu vou ficar parada e vai ser isso. Desliguei o carro e fiquei. E aí ele desligou também. Só que ele queria brigar, entendeu? Eu só queria paz. Eu queria resolver aquela situação sem ninguém se lesar. E ele queria, quebrar o pau porque ele tava certo, porque ele era o dono do mundo. E eu vou fazer um parênteses aqui. Então dá uma pausa aí, vamos retroceder um pouquinho. Lembra que eu falei que eu tava indo fazer uma coisa seguindo uma orientação? Isso que eu tava indo fazer era muito importante pra mim. Muito, 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 muito. Essa situação que aconteceu hoje nunca tinha acontecido comigo, nesse nível. De uma pessoa no trânsito querer me xingar tanto, de tantas maneiras, assim, tão sem razão. E olha que interessante, eu tava indo fazer uma coisa muito importante por mim. Eu tava passando na minha casa só pra pegar minhas coisas. Eu ia fazer algo por mim, verdadeiro, que ia me transformar, que ia fazer bem pra mim. E essa situação aconteceu bem quando eu estava indo fazer isso. Então, gente, se você tá assim na sua vida, passando por alguma situação que você sabe que é o caminho certo, que você tá fazendo por você, que você tá atrás da sua cura, atrás do seu amor próprio, e acontece essas coisas cabulosas que você não esperava e não é típico de acontecer, você pode ter certeza que você tá no caminho certo, tá? Porque quando a gente toma a decisão de fazer algo por nós, isso é um ato muito corajoso. Nossa, mas tem que ter muita coragem pra você fazer algo por você mesmo. Porque a nossa existência, a gente tá aqui porque a gente ficou fugindo de nós mesmos. Que é Deus dentro da gente, né? A gente ficou fugindo de Deus dentro da gente. E quando a gente resolve começar a abraçar esse Deusinho que mora dentro de nós, as pessoas ao redor ficam putas. Nossa, emputece tudo. Por quê? Porque tem que ter coragem pra olhar pra dentro e ver as coisas erradas que você tem feito consigo mesmo, não é com o outro não. Porque se fazer algo com o outro, primeiro você tem que fazer pra si mesmo. E
É difícil, é dolorido você ver onde você tem se machucado, onde você tem se martirizado, sabe? Se torturado. Você tem que ter muita coragem para fazer isso. E quando você tem essa coragem, as pessoas ao seu redor vão se emputecer, elas vão querer te humilhar, elas vão querer fazer de tudo, sabe, pra te derrubar. Sabe por quê? Porque o ato de coragem seu para consigo mesmo mostra pro outro que é possível. E se é possível, é pra ser feito, né? Se é possível, é que você vai fazer. E as pessoas preferem acreditar que é impossível. Então, quando você mostra que é possível, eles vão lá e te odeiam só por você estar provando ali por A mais B igual a C, sendo a prova viva que aquilo é possível. E depois, eles tentam te sabotar de todo jeito para que você não consiga o que você precisa para se curar. Pra quê? Pra eles virarem e falarem assim: ah lá, ó, é impossível mesmo. É impossível, então não vou nem tentar. Só que quando você continua, isso deixa muito puto quem não tá afim de se amar, sabe? Porque você mostra pra eles que é possível exercer o amor, é possível se curar, é possível transcender todas as barreiras pra ir atrás de Deus dentro da gente. Isso deixa as pessoas ao redor que não tomaram essa mesma decisão putas, porque ela tá vendo alguém tomar decisão que ela não tomou, que ela contou pra ela mesma que é impossível, mas aí ela vai lá e vê alguém fazendo, aí isso diz pro cérebro dela que é possível. Aí entra em curto-circuito. Que foi o que aconteceu comigo, né, com esse caminhoneiro. Eu tava indo fazer uma coisa muito importante pra mim, né, muito profunda, de uma cura de alma minha, eu comigo, sabe? Muito grande. E lógico que isso teve que acontecer nesse dia, né? Testes, seremos testados, somos testados a todo momento. Isso que eu queria explicar, que era muito importante, eu podia ficar sem falar se eu continuasse, né? Porque agora abriu outros assuntos. E, cara, nessa aula tem uma dica show que sempre funcionou comigo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então fica até o final comigo pra você ver todas essas compreensões, todos esses insights e essa técnica infalível. Infalível essa técnica, nunca falhou comigo, nenhuma das vezes. Então, tô lá, eu, né, só quero paz. Só quero resolver pra eu poder terminar de atravessar essa rua e fazer o que eu tenho que fazer. E o cara queria o quê? Brigar. Ele queria falar que ele tava certo porque ele dirigia 50 anos de não sei o que lá e não sei o que lá. Ele dirigia 50 anos, mas não parou no par, né? Mas aí é problema dele. Então, gente, se você tá dirigindo sua vida há 50 anos, não o carro, a tua vida. A tua vida. Você, pelo amor de Deus, para no pare, que senão vai dar ruim. Vai dar ruim. E não fica querendo brigar com os coleguinhos não, porque você passou o pare. Não briga com os coleguinhos, que é igual eu sempre falo. A tua vida é assim hoje porque você quis. E você tem o poder de ir lá e transformar tudo. Transformar uma vida de merda sem fim numa vida de bênção sem fim. Porque o poder tá dentro da gente. Então eu tô lá e aí eu olhei pra ele, parei e falei assim, então nós vamos ficar aqui. E aí, o que aconteceu? Ele veio querer xingar, brigar. E no começo eu tava tentando dialogar com ele, sabe? Eu tava falando, cara, olha, eu não vou conseguir passar aqui porque se acontecer alguma coisa vai ficar pior. Se eu ralar no seu caminhão vai ficar pior pra nós dois. E ele, não, mas porque eu tô certo, porque blá 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 e blá blá blá. Aí eu falo, não, mas eu podia falar que eu tava certo também, porque você também não parou. Não, mas como é que eu ia te ver de lá e blá 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 blá. Tá, pra tudo ter argumento nesse universo. Tudo. Eu nunca vi coisa, sabe, tudo tem uma lista de argumentos, sempre. A mente, ela trabalha contra nós, criando argumentos pra coisa que não devia, sabe? É melhor ficar no simples do que na argumentação. Olhei pra aquele lá, cara louco, berrando que ele tava certo, e falei assim, cara, não, sabe? Não é isso que eu quero, vou ficar brigando com você. E aí eu tomei uma decisão, que é uma coisa que eu sempre faço na minha vida. E essa técnica, gente, essa técnica é show. Essa técnica funciona. Só que você precisa de zero emoção. Não pode ficar de preocupado com a imagem própria, com o seu eguinho, né? Porque quando você tá numa briga com alguém, o que acontece? O seu ego quer ser o lindo, maravilhoso, né? E que era o que o caminhoneiro queria. Eu, particularmente, estava numa energia de tão resolução e paz
Porque eu só queria resolver, continuar minha vida, fazer o que eu tinha que fazer, com paz, com calma, sabe? E o cara tava nessa energia de briga, de tô certo, de eu sou o pica das galáxias. E aí eu falei, cara, eu vou usar essa técnica. Porque eu não tava preocupada se eu ia parecer louca, se eu ia parecer ruim, se eu ia parecer chata, se eu ia parecer errado. Tava cagando e andando pra isso. Falei, vou aplicar uma técnica que eu conheço. Que técnica é essa, gente? Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo de quando eu descobri essa técnica. A gente sempre vive conflitos interpessoais, né? Porque tá encarnado na Terra Você descuida por um segundo, aparece uma briga. Uma das coisas que a gente sempre tem atrito é com os pais, né? E eu sempre tive uma questão muito turbulenta com meu pai. Entra um pouquinho da minha história agora, né? Eu fiz alguns anos de psicologia na UFMG. Eu era aquela louca que ia na escola pra aprender, entendeu? E reclamava se não tinha lição de casa. Nossa, eu era aquela pessoa que os coleguinhas queriam matar, que reclamava que não tinha lição de casa. E eu ia na escola pra estudar, estudava muito, sempre fui muito inteligente, muito dedicada, muito esforçada. Passei na UFMG, né? Não fiz nem cursinho. Passei e fui cursar psicologia na UFMG. E pros pais, né? Quem olhava, qualquer um da família, nossa, é psicologia na UFMG. E ela é da minha família, ó, é da minha família. E faz psicologia na UFMG. Sabe, tipo, as pessoas querem muito, elas usam muito esse negócio de status, né? Então acho que todo mundo que era remotamente relacionado a mim sentia que aquela conquista era deles, né? E não tava cagando e andando pro que aquilo significava ou não pra mim. Fui pra lá, fiz psicologia e eu fiz um bom tempo, faltava bem pouco pra formar. Só que cada vez mais eu tava percebendo como o tempo da minha vida é valioso e como aquilo que eu tava fazendo tava me deixando infeliz. Porque eu cheguei na psicologia, fui a nerd, enfiei em tudo que era congresso que eu podia, estudei neurociência, participei de laboratório de iniciação científica, tudo que é congresso que aparecia eu ia, tudo que é curso de férias que aparecia eu ia. E eu peguei o que eu precisava da psicologia. E depois eu vi que eu tava fazendo aquilo só pra ter um diploma e eu queria curar realmente as pessoas. Só que se eu aplicasse algumas técnicas que eu tinha aprendido fora da psicologia, dentro de consultório, eu podia perder meu CRP. Aí eu falei assim, sou louca, pra que eu vou querer passar mais esse tempo me martirizando nessa cidade, me martirizando dentro dessa faculdade, pra ter um diploma, pra depois perder o negócio que eu conquistei, o CRP? Eu falei, não, isso aí é só coisa de retardado, não. E eu tinha, sabe, tirado tudo que eu sentia que eu precisava da psicologia. Isso foi uma das mudanças colossais, assim, da minha vida. Porque eu sempre dou uma virada e mudo tudo, mas é sempre pra melhor. E aí foi uma sequência de eventos, né, que eu não só decidi largar a psicologia na UFMG, que já era uma ofensa pra todos que se gabaram, né, de eu estudar psicologia na UFMG. E eu também mudei de cidade. E assim, eu fui atrás de tudo, sabe? Eu fui atrás de universidade, sabe? Fui cursar naturopatia, fui atrás de carro de mudança, de como fazer a mudança, de casa pra morar na outra cidade nova, que é Carmo da Cachoeira, né? Hoje eu moro em Carmo da Cachoeira. E foi muito do meu coração me pedindo pra eu mudar pra cá, sabe? Tive vários sonhos de coisas altíssimas falando pra eu mudar pra lá. E claro que quando você tá no caminho certo, vem aquelas pessoas que não querem, né, que se sentem humilhadas por você ter coragem de tomar essa escolha e fala, não, isso aí é brisa, não, porque você tá errada, não, porque sempre tem um porquê, né, ser humano acha porquê pra tudo, até pra coisa que não tem necessidade e até pra coisa que nem tem porquê, se não tem porquê ele vai lá e inventa. Ser humano é assim, da Terra hoje, né, tem outros planetas também, mas não é aula pra entrar nisso agora. Só, se quiser me achar louca, pode, tô nem aí com isso não, viu? Mas enfim, e aí eu mudei, né, e aí a minha mãe querida me compreendeu. Nossa, quanta gratidão que eu tenho de minha mãe ter me compreendido, toda aquela mudança, sabe? Eu tive o apoio de muita gente, mas a minha mãe foi uma das mais importantes mesmo, me ajudou na mudança. Quando eu tava com tudo pronto pra mudar, fui lá e avisei o meu querido papai que eu estava
saindo da Faculdade Federal de Minas Gerais e saindo de Belo Horizonte pra uma cidade que ninguém nunca tinha ouvido falar. E, gente, você quer ver uma pessoa brava, endemoniada? Era meu pai naquela hora. Mas, nossa, sabe quando a pessoa usa todos os argumentos do repertório, todos os xingamentos, todos os tons de terror pra com você? Só que eu tava tão bem comigo aquele dia. Como que eu descobri a técnica, né? Foi a partir disso. E eu peguei o telefone e falei que eu tava saindo da UFMG pra cursar uma faculdade que ninguém nunca tinha ouvido falar também, né? Naturopatia. E saído de Belo Horizonte pra uma cidade que ele também nunca tinha ouvido falar, né? Pra ele isso era a morte, né? Muita questão de status, gente, eu fico de cara, eu não entendo esse negócio de status. Mas enfim, continuando a história de como eu descobri essa técnica. E ele me xingando, né, bravo, xingando, e eu tentando dialogar com ele, de explicar por que eu tava fazendo aquela mudança, como que isso seria bom pra mim, sabe? Como que a minha vida profissional, na verdade, ela seria nutrida e não desmoronada por aquela atitude. Mas ouvia? Não, porque gente estressada não quer ouvir. Gente estressada quer estressar mais ainda. E aí, eu já não sabia nem mais o que fazer pra conversar com ele, porque eu não queria entrar na briga. Eu não queria entrar naquela briga, porque aquela briga era dentro dele, não era dentro de mim. Porque lá dentro de mim já estava em paz. E ele falava umas coisas que não tinha nada a ver. Não é nada a ver mesmo. Eu nem vou falar aqui porque eu abençoo ele, não vale a pena. Só tô contando pra vocês verem a dinâmica de como essa técnica atua. E aí tava lá xingando, e eu tentando conversar, e quanto mais eu tentava conversar, mais piorava. Falei assim, quer saber, eu só quero paz. Tô nem aí se ele me chamar de sei lá o que. Só quero paz, é a única coisa que eu quero. Não tem necessidade nem de ele me entender. A única necessidade real é a minha paz. É a não encheção de saco. Eu pensei, né? Vou tentar um negócio novo que eu nunca tentei na vida. Vai que funciona, né? O que foi esse negócio novo, gente? Quando alguém tá te xingando, raramente você pede pra pessoa te xingar mais. Mas não é tipo, xinga mais, tá? Não, é tipo, xinga mais. Quero te ouvir. O que mais tem pra me falar? E eu vi que eu nunca tinha feito isso, né? E eu falei, cara, o que será que acontece se eu falar pra ele me xingar de tudo que ele quer xingar? Aí começou a xingar, né? E eu falei, tá, que mais? Simples assim, não é xinga, é tipo, tá, que mais? Não, porque você isso, aquilo, blá, blá, blá. Que mais? E eu metendo, xingando, e blá, 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 blá. E eu, que mais, sabe? Mas, gente, você não pode entrar na briga pra usar essa técnica, senão você acaba com você. Você tem que estar disposto a ouvir de tudo e não se deixar influenciar por nada daquilo que é falado. Você ter consciência da sua intenção naquele momento. E eu tinha consciência da minha intenção. Eu sabia que aquelas atitudes minhas, aquelas decisões, era pra fazer o melhor pra mim. E, consequentemente, se eu faço o melhor pra mim, eu faço o melhor pra todo mundo envolvido comigo. Pai, mãe, família, amigos, tudo. Então, com aquilo eu tava em paz. Com aquela decisão dentro de mim, eu tava em paz. E eu tava cagando e andando no meu ego, então eu falei assim, que mais? Vamos lá, já que você quer me xingar, tô aqui pra ouvir, vamos ouvir. De ouvir os xingamentos, vai lá, manda. E xinga. E o que mais? Xinga. E aí, o que mais? Como que você estivesse escutando uma historinha, sabe? Uma historinha muito interessante. Xinga. Aí acaba o repertório de palavrão, de argumentos, e aí repete os argumentos e os palavrões. E aí você vai deixa repetir. E fala, que mais, e deixa. Não, chegou uma hora que eu vi como que essa técnica vai desenrolando os níveis de autodomínio trevoso dentro das pessoas, por causa de como vai desenrolando aquela conversa, sabe? Como você tá deixando, a pessoa tá deixando fluir mesmo, né? que aquelas energias querem fazer. E aí, cara, você tem noção que o ódio era tão grande que ele tava sentindo de mim, que ele não tinha como repetir os palavrões, né? Todos os palavrões mais de 5 vezes, nem todos os argumentos. Só começou a gritar.
só gritava. E aí eu falei, tá, que mais? Até nos gritos, entendeu? Se gritar em você, você fala assim, que mais? Que mais? Aí parou de gritar e ficou calmo. É bom que a pessoa passe por uma catarse também, sabe? Tudo que ela tinha queria te xingar, ela xinga e você não é ofendido por isso, porque você está numa postura interna de acordo, né, consigo mesmo. Então você não deixa aquilo entrar em você, você não deixa aquilo te afetar e te infernizar. Mas você fica surpreendido com as vezes com que você ouve, né? Então foi assim que eu aprendi, porque deu super certo. Porque aí enxugou meus picuinhas, eu fiquei em paz e ele não me encheu mais o saco pela minha decisão, que mais tarde ele veio me parabenizar, sabe? Por ter tido coragem de fazer escolhas que fazia bem pra mim. Então os humanos, gente, eles têm fases. Então não troca o que é momentâneo pelo que é eterno, não. A emoção é momentânea. As decisões, algumas são eternas para sua alma. Faça as melhores para você, né? Escolha dizer sim à vida dentro de você. Escolha dizer sim ao amor superior dentro de você. Escolha dizer sim a se amar, se fazer feliz, sabe? Gente, é uma coisinha tão bonitinha. Fala sim pra se amar, dá um abracinho em você de vez em quando. E foi aí que eu falei, cara, talvez eu descobri uma técnica que pode revolucionar essa dimensão. Porque eu nunca não aprendi isso com ninguém. Foi ali naquela hora que eu tava cansada de tentar dialogar e nada dava certo. E eu falei, vou deixar o homem falar, vou deixar, vamos ver. E funcionou. E hoje eu tô aqui compartilhando com você dentro dessa história do caminhão. Por quê? Porque tinha lá, né, o cara me falando que ele tava certo e que eu era a filhinha de papai e blá, 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 e me xingando de tudo. A primeira coisa que eu percebi é que as pessoas na Terra hoje, elas querem causar o caos. Elas querem brigar e elas querem estar certas. Elas não estão nem aí pra resolução da situação. Era fácil, era o cara só dar uma rezinha ali, sabe? E eu ia passar e ia ficar tudo em paz. Mas o ego dele não deixava ele dar aquela rezinha, né? Não deixava. E ele tinha que ser o certo, o pica das galáxias do rei dos caminhoneiros, né? Então ele não deu o ré. Aí eu falei assim, bom, isso precisa se resolver, né? Porque a minha cabeça, gente, é focada na solução. Pode fazer a merda que for, ou eu, ou outra pessoa. Não adianta ficar chorando leite derramado, tem que focar na solução. Foca na solução que dá bom. Então, ela foca na solução. Falei, o cara não vai dar ré porque ele não quer, porque vai ferir o ego dele. Tá gritando que ele tá certo, pra sei lá quem ouvir. E aqui, o que eu vou fazer? Porque se eu fosse um pouquinho tentar fazer a manobra com o carro, ele vinha pra cima de mim. E ele jurava de pé junto que não, que ele era o santo. Porque as pessoas sempre fazem isso, elas sempre são as santas, corretas, né? E é assim, briga hoje. As pessoas brigam porque é o ego falando que tá certo. O outro não pode estar certo. Não pode ter erro dos dois lados, não. Não, você é o rei ou a rainha que faz tudo certo na criação. Então faz tudo certo, tanto que tá aqui, né? No meio dessa terra, pelejando pra voltar pra de onde veio. Eu não tenho medo de assumir meus erros, não. Eu realmente tava um pouquinho desviado na minha via. Podia ter feito melhor, não aconteceu, né? Um cruzamento meio difícil, mas ele também não parou no páreo. E o que adiantava brigar? Os dois estavam errados e os dois estavam certos, entendeu? Mas o que tava fudendo era que ele não dava uma rezinha, que era a única coisa que eu precisava. Se eu desse ré, eu ia cair na avenida, aí o problema ia ser maior. E o que acontece? Ele berrava, sabe? O que eu mais ouvia, parecia que ele estava com desespero, tentando afirmar que ele estava certo. Depois eu fui refletir nisso e foram me mostradas várias coisas dentro deste berro dele de eu tô certo. Doentio. Mas antes, eu estava lá na técnica, né? Como que eu fiz? Eu só queria a paz, eu tava cagando e andando, tipo... Sabe por quê, gente? Estar certo não te leva a lugar nenhum. Jesus não tá preocupado com quem tá certo ou tá errado. Jesus tá preocupado em tirar todo mundo da bosta. Entendeu? E Jesus, cara, ele é o cara. Ele e Deus, eles são top. Então, gente, o que aconteceu?
o cara lá berrando, não, porque eu tô certo, que eu tô certo, que eu tô certo, e você blá blá blá, me xingando de tudo que é nome. Eu falei, cara, eu não quero discutir, esse cara já mostrou que não vai dialogar, que não quer resolver as coisas. Cara, eu vou aplicar aquela técnica, vamos ver se rola, vamos testar ela de novo. E ele berrando, né, e aí eu abri o vídeo e falei, o que mais? E aí ele começou a xingar, começou. E aí ele começou a argumentar, e eu, o que mais? E aí ele xingava, o que mais? Tipo, eu acho que até sou um pouquinho filha da puta, né? Porque eu estava com entusiasmo. Hoje eu já não consigo falar só que mais. Hoje parece que eu estou realmente entusiasmada pra ouvir o que mais aquela pessoa vai falar. É uma técnica que já tá fazendo parte de mim, gente. Eu tô descobrindo níveis dentro dessa técnica. E eu falava, o que mais? E cara, ele começou a parar de ter o que falar. Porque todo o repertório de argumento, de xingamento dele já ia se esgotando. E eu via como que os níveis de trevas dele iam se desenrolando, ele na minha frente. Então ele começava a xingar a minha conduta no trânsito. E aí, quando isso já não era o bastante pra me emputecer e fazer brigar com ele e atacar ele de volta, ele começava a xingar meus pais, que ele nem imaginava quem eram meus pais. Ele começava a xingar tudo. E cara, pra você provar um ponto, você tem que focar no ponto, não é? Quando a pessoa tá divagando muito, tá atirando pra todo lado, você fica esperto, que ela só tá querendo causar picuinha mesmo. Porque quando é algo de verdade, do coração, porque o cara podia estar falando, eu tô puto com você porque você tá na minha via e eu não quero dar ré. Entendeu? Porque eu tô certo aqui. E ele podia falar isso e parar aí. Mas não, ele quis xingar eu, meu pai, minha mãe, e que xingou até a polícia. Não, porque polícia é ruim, né? E aí, eu vendo desenrolar, sabe? Porque é o xingar, conduzir a vida, é xingar as origens, berrar que tá certo. E quando ele já não tinha mais nada pra fazer, isso é sinistro que eu vou contar aqui pra vocês. E tô contando em vídeo pra qualquer um ver, sabe por quê? Essa técnica, ela é milagrosa, mas você fica esperto no que você vai ouvir, que você não vai ouvir coisinha bonitinha, não. E cara, quando esse cara já não tinha mais como me atacar, e as tentativas dele já não entravam dentro de mim, eu deixava só passar, eu deixava passar e jogar fora, passar e jogar fora. Aquilo não entrava no meu ego, sabe? Esse caminhoneiro doido começou a dar em cima de mim. Cara, foi sinistro, porque primeiro eu me odiava e depois ele tava me cantando. Olha que doença isso. Ai, porque você é bonitinho. Aí fez a cara assim, não, porque você é bonitinha, né? Olha que delícia. E cara, às vezes você vai ouvir umas coisas sinistras, esteja preparado pra ouvir coisas sinistras, mas não entra uma coisa sinistra, não. E eu de fora de mim só olhando, cara, olha que doença isso, véi. O cara tava me odiando, falando que eu era o capeta andando no mundo, agora ele tá dando em cima de mim. Que loucura. E cagando e andando pra esse cara, porque a minha intenção não era achar. O problema dele fazer tudo isso é dele, entendeu? Eu tava tão em paz comigo, eu sabia onde eu tinha errado, eu sabia que eu tinha saído um pouquinho ali da via, mas ele também tinha. E o importante de uma situação é resolver. Eu não tinha como resolver. Dar ré ia só fuder tudo mais ainda, pra mim. Pra ele não, mas ele não queria, porque ego é mais importante, né? E eu falava, cara, tô preocupada aqui com a resolução. A minha alma tá cagando e andando, quem tá certo e quem tá errado, porque os dois tá certo e errado. Vamos resolver? E ele não. E tudo bem. Aí eu apliquei essa técnica de falar que mais. Só que quando até ele dar em cima de mim de forma doentia não me tocou, ele já não sabia mais o que falar. Aí ele ficou quieto, me encarando, e eu não tava nem aí, então aí eu peguei e liguei pra polícia. Por quê? Porque, cara, o indivíduo ali à minha frente já tinha me mostrado que ele não queria resolução, que ele queria brigar. Eu não tava afim de brigar.
já tinha ficado quieto, mas ele não ia sair dali porque o ego dele, né, tadinho, não podia ferir. Aí eu liguei pra polícia, não era pra dar multa ou pra falar quem tava certo ou tava errado. Liguei pra polícia ajudar a resolver a situação, entendeu? Porque eu, em sã consciência, vendo o estado daquela pessoa, eu não ia fazer nada com o meu carro, porque eu tinha certeza absoluta que ele ia vir em cima de mim. E aí a polícia veio, aí que ele ficou contente, né? Não, porque eu tô certo, e chama mesmo. E aí, pausa, né, até a hora que eu chamei a polícia. Então, gente, essa técnica, vamos entrar na técnica agora. Resumindo, a técnica é assim. Se você está no estado que você quer paz, é técnica de resolução de conflito, mas não é aquela onde você está querendo estar certo, não. Você me ouve aqui, presta atenção direitinho nessa aula, senão, cara, você vai estourar. E tá avisado, ó, tá avisado gravado, que você vai estourar se você fizer errado. Então, comigo, presta atenção. É uma técnica de resolução de conflito quando você já quer paz. Não é quando você quer provar seu ponto, não. Não é quando você quer estar certo, não, tá? Quando você só quer ter paz e aquela briga não para, não importa o que seja falado, você vai pegar e fazer isso, né? E que mais? Porque você tá ouvindo a pessoa não imagina que ela vai ser ouvida. Ela tem todos aqueles palavrões sinistros pra te xingar, mas ela não imagina que você vai deixar aqueles palavrões chegarem em você diretamente, porque ela acha que você também vai estar protegendo o seu ego. E aí você vai surpreendê-la, ouvindo, falando, sabe, você quer me xingar, cara? Ô moça, xinga, vai, me passa tudo, não deixa nada guardado, não. Xinga, tanto se quiser aí, eu tô aqui ouvindo. A pessoa fica sem graça. Mas, não faz isso se você vai se abalar com o que você for ouvir. Faça isso somente se você estiver em paz e querer resolver a situação, sabe? Quantas vezes a gente não tá em paz e vem encher o nosso saco e aí a gente desequilibra por causa disso? Essa é a técnica de não perder a paz, não de criar a paz. Então você já tá quietinho, bonitinho, no teu canto, bem com você, aí você usa isso. Caso contrário, aí é outra técnica que a gente fala outro dia. E eu vou passar essas técnicas tudo aqui, ó. Inclusive tem um lá na aula que eu falo do perdão. Na aula, esqueci como é que fala, mas é a anterior ou 2 aulas pra trás. Antes dos objetos que falam. Então, você tá em paz, você quer resolver, não tá conseguindo, vai lá e aplica essa técnica. Deixa a pessoa falar, fala que mais. Ela vai cansar, ela vai exaurir. E você não pode deixar todos aqueles xingamentos chegar dentro de você. Porque você não é nada daquilo, entendeu? As coisas que as pessoas falam não é sobre você, é sobre elas mesmas. Então, cada hora que o cara falava, não, porque você não devia estar dirigindo, na verdade era ele que não deveria estar dirigindo. Quando ele se desesperava loucamente em falar que estava certo, olha que loucura. Depois, mais tarde, isso me foi mostrado, né? Porque é o quê? É como o ego da gente funciona. Não é porque, tô certo. Uma pessoa que ela tá só preocupada em estar certa, ao invés de resolver uma situação, sabe por quê? Acho que você nunca pensou nisso. Por que as pessoas só querem estar certas? Porque é o ego. Tá, é mesmo. Mas o que vem por trás disso? Quem só quer estar certo e não quer resolver, não abre mão de estar certo de jeito nenhum, não abre mão do ego de jeito nenhum, você sabe qual que é a dor que está escondida por trás disso? Você já parou pra pensar? Qual que é a dor da pessoa que fala só que tá certa, que briga porque tá certa, que briga pra provar que tá certa, que vai até o final se destruindo só pra mostrar que tá certa? Me foi mostrado a dor desse moço. A gente tem uma linha, uma zona de bênçãos, que é o nosso caminho que a gente tem que seguir, né? Caminho onde a gente vai ser abençoado, onde a gente vai ser feliz, vai se amar, vai sentir mais paz, vai realizar o nosso propósito. Quando a gente começa a tomar decisões e atitudes, então o caminho nosso que a gente tem que seguir é assim, né? Tem uma métrica aqui, pode tomar algumas decisões diferentes, mas ele tá tudo ali na mesma faixa. Quando a gente começa a tomar decisão muito
muito diferente do que está previsto na nossa zona de bênçãos. Isso eu falo na aula do Boldo, isso eu falo na aula de autocura consciente, só procurar lá no YouTube, no canal do Empresa, que você vai achar, que é o padrão da doença, né? Então, quando a gente começa a tomar atitudes que não estão em acordo com a verdade do nosso coração, a gente sai pra cá, entendeu? E isso é o fazer a coisa errada pra você. Isso é fazer. Então vamos lá, tô explicando do beabá o que é fazer uma coisa errada. É você sair da sua zona de bênção, sair da sua verdade profunda, mas não é a verdade, sabe? Daquele momento, é a verdade do que a sua alma pede, a verdade da sua essência. Então você tem um caminho que tem uma flexibilidade de escolhas dentro, né? Mas tem umas coisas que não é pra você fazer, entendeu? Tem umas coisas que vai contra a integridade da sua alma. Então, fazer essas coisas erradas são as coisas que vão contra a integridade da sua alma. Cara, quem insiste que tá certo, vai pra guerra porque quer provar que tá certo, são aquelas pessoas, e elas estão desesperadas, falando e gritando pro mundo que estão certas, né? Que era o caso desse moço hoje. São pessoas que saíram, que já estão tão distantes da sua zona de bênçãos. Elas estão fazendo tanta coisa errada pra elas mesmas, tanta coisa ruim pra si mesmo, que se ela não gritar pra ela ouvir que ela tá certa, ela desmorona. Porque ela vai ter que ver quanto que ela fez de errado, que saiu da verdade da essência dela. Por isso que aquele cara me atacou. Tô indo eu fazer uma coisa pra cuidar da minha querida alma. Uma alminha bonitinha, essa alminha, né? Corpinho aqui, ó. Tô indo eu cuidar da verdade da minha alma, né? Me nutrir. E ele, tão distante da essência dele, só de entrar em contato com a minha energia passando foi uma ofensa. Foi ele vendo o que é possível e que eles não estavam fazendo. Aí ele irou, entendeu? Aí que vem a ira. E por que ele começou a berrar que ele estava certo e que era pra chamar a polícia mesmo porque ele estava certo? Porque ele tinha que ouvir de alguém, de alguma maneira, que ele estava certo. Porque se por uma fração de segundo ele caísse em si que ele tinha tomado atitudes erradas, tanto ali no trânsito, mas na vida dele como um todo, no trilhar da alma dele, se ele visse, ele desmoronava. Ele não ia aguentar o que ele fez com ele mesmo, não só nessa vida, mas em toda a existência dele. Então, por isso que as pessoas atacam a gente dessa forma, né? Porque a gente está mostrando que é possível enfrentar toda essa dor que a gente se causou e sair vitorioso. E as pessoas precisam ouvir da boca de alguém que elas estão certas, porque no fundo elas sabem que elas fizeram muita coisa errada com elas mesmas, porque nunca é sobre o outro. E o mais louco de tudo, agora eu vou entrar em outro âmbito dessa situação. Cara, essa experiência tem coisa demais pra dar aula aí. Se prepara, fica na aula até o fim que vai valer a pena. E aqui eu vou falar até terminar o que eu tenho pra falar, cara, é muita coisa. Mas é coisa assim, aprendizado superior. Então, gente, e enquanto isso acontecia, né, um mocinho passando, pegando o rumo dele, né? E o ser humano é muito doido, né? O cara passou, ia fazer as coisas dele, já tava lá nos quintos, lá longe, e ouviu que tinha alguma coisa acontecendo, né? Porque o cara tava berrando. Fora o pessoal que para pra olhar, né? Que tinha dois carros parados num cruzamento, o povo vai parar pra olhar, porque humano é assim, né? E esse cara já tinha andado tanto, mas quando ele viu que tinha uma coisa acontecendo, ele voltou e ficou olhando. Mas ele não fez apenas isso. Ele foi até o caminhoneiro, ele voltou, parou a vida dele, né? Parou o caminho dele, o trilhar da vida dele, e foi lá falar pro caminhoneiro, sabe o quê? Que ele tava certo. Falou, desculpa senhor, mas ó, o senhor tá certo mesmo, tá? E começou a me xingar também. E eu olhei aquilo e falei, cara, que loucura, né? Olha isso. Olha isso, o cara tava seguindo a vida dele, parou pra vir dar pitaco no problema do outro. E, cara, não ouve isso que eu tô falando com a mente 3D do que aconteceu, o que não aconteceu. Eu tô aqui vindo te dar uma aula pra sua alma.
para a sua alma. Foda-se o resto, entendeu? O resto é tudo pó que se esvai por entre os dedos. Quero que fique aqui o aprendizado da alma. Então, gente, imagina você sendo esse cara, sabe? O que essa metáfora traz? Tem alguma pessoa, né? Algumas pessoas tendo um problema interpessoal delas, que nessa situação era o problema ali do trânsito, né? Dos caras, tudo isso que eu já contei até agora. Cara, o cara saiu lá do outro lado do mundo, porque viu que tinha uma encrenca acontecendo e veio alimentar o caos, entendeu? Queria brigar junto. A sorte é que eu não brigo. Eu fico olhando com cara de... Eu não fico brigando, sabe? Eu acho que é uma perda de um tempo precioso que a gente tem na vida, de uma energia preciosa que nos compõe, ficar gastando energia com briga. E esse cara veio e começou a falar, tipo, sabe aquele cara que fica passando a mão na cabecinha do ego, né? Passando a mão na cabecinha do ego. Vi muito claro isso, e spoiler alert, quando eu assisti uma série chama O Rei Macaco, né? Que na verdade o pior inimigo do personagem principal lá era o melhor amigo dele, que ficava: não, porque você é o cara, não, porque você pode isso, você pode tudo, cara, você é o cara. Sabe quando fica te engrandecendo demais? Cuidado! Então, o cara foi lá pra justamente... E no final, né, esse Rei Macaco descobre que o maior inimigo dele, o cara mais trevoso de todos, era esse que ficava passando a mão na cabeça dele. Então veio, né, esse colega do Rei Macaco, né? O cara passa a mão no ego do outro. Não, porque o senhor é um caminhoneiro, porque o senhor tá certo mesmo, eu só vim avisar que você tá certo. Cara, tinha nada a ver com ele o problema. Qual que é o ponto de uma pessoa virar e falar: não, você tá certo mesmo? E eu vejo as energias, sabe? Eu falei: nossa, olha, puta rola, né? Puta rola. Vou ficar parada até resolver, porque isso que tá acontecendo entre o caminhoneiro e esse cara que veio cochichar no ouvido dele, desculpa, mas eu não tenho nada com isso. Nem conversei com esse cara. Fingi que eu não estava ali. E o interessante foi que só esse moço veio falar, né? Saiu lá dos quintos pra vir falar. E aí o cara: não, porque eu tô certo, porque eu chamo a polícia. Eu queria resolver, chamei a polícia. Porque o meu propósito era resolver uma situação. Sabe, na eternidade, gente... sabe, o que eu vou falar vai te chocar agora, mas... não importa se você é luz ou é trevas. Não importa o tamanho da cagada que você fez. Não importa o tanto de merda que você emana. Não importa quantos erros você cometeu. Não importa se você é trevoso, rei trevoso de todas as dimensões, ou se você é o santo. Sabe por quê? Porque todos são chamados. E o chamado não é para ser luz ou para ser trevas. O chamado é para ser amor. Quando você é o amor, as coisas vão fluindo. E aí é consequência você deixar de ser trevas, sabe? É só uma consequência de você começar a se amar. Isso a nível de todas as dimensões, a nível de alma. Jesus não veio te falar para ser luz, não, tá? Jesus veio se ensinar sobre o amor. Então, cara, uma coisa que eu vi numa experiência minha, que um dia eu posso entrar mais a fundo nisso em uma aula, se eu sentir que eu devo, era como se eu estivesse vendo a história da humanidade numa tela de cinema. De cima ainda, muito bizarro de explicar, porque vendo tudo se passar na minha frente, ainda de cima, tipo, comendo uma pipoquinha. E o que eu tirei disso? Não importa se alguém é santo ou demônio. Quando vem o chamado pra só se amar, muitas vezes os santos se perdem. Muitas vezes os demônios são os que mais se transformam. Chocante ouvir isso, né? Não importa se aquele ser é um demônio. Ele só precisa dar sim pro amor. Sim pra Jesus, sim pra Deus.
Porque esse sim é escolher se amar, é escolher essa essência que tem dentro dele. E a consequência do amor, ele parar de fazer coisas ruins pra ele mesmo. E quando ele para de fazer coisas ruins pra ele mesmo, ele para de fazer coisas ruins pra todos os outros seres. Então, não vale nada na eternidade, sabe? Numa visão mais profunda, uma pessoa ser o boladão das luzes ou o boladão das trevas. Estar certo ou errado não serve de nada. Tá certo ou errado é pó que se esvai por entre os dedos. Então, todas as brigas que você já teve pra estar certas, saiba que isso não te valeu de nada. Isso não contribuiu nada pra sua alma. Saiba que a pior pessoa que você pode conhecer, aquela que faz mais maldade, pode sim ter muito mais chance de se tornar a luz das luzes do que a pessoa mais santa que você conhece. Quantas vezes eu já não vi demônios entrarem num processo de redenção e se tornarem o amor. Enquanto vocês ficam perdendo tempo brigando trevinha e luzinha, ai, a treva vai me atacar, ou a treva fica, ai, a luz me atacou, vamos atacar ela agora. Essa putaria de ataque, gente, não serve pra nada. Jesus não veio ensinar isso, cara. Jesus veio trazer a redenção tanto pra luz quanto pras trevas. E às vezes a luz, cara, a luz às vezes não rola. Às vezes o demônio lá consegue ser o amor, porque dobra o joelho e diz sim, sabe, a ser o amor. E a luz não, porque às vezes pra luz baixa, né, tô falando de níveis de luz, aquele povo, né, meio maisena que fala, ai, não pode, ai, tem que se manter sempre em paz, luz e amor. Não, às vezes você quer matar um e, cara, trata dessa tua parte que quer matar um, não renega ela, entendeu? Faz parte. Não adianta ficar se negando, mas também não é pra ficar dando asa pra essas coisas não, mas olha, vivencia, só que compreende que aquilo não se resume à sua essência. Cura isso, mas não finge que não existe, porque tem gente dentro da espiritualidade que é assim, né, que é, ai, porque eu sou a santa que tem o acesso de não sei o quê, eu tenho contato com sei lá o quê, com um mestre ascensionado, então eu sou a guru. Ai, gente, guru, nossa, ai, que preguiça. E aí tem um demonião ali que tá botando terror em todo mundo e de repente aparece uma força crística na frente desse demonião, o demonião ajoelha, pede perdão, assume todos os seus erros, chora, é redimido, se torna luz, se torna amor e emana um poder de cura mais forte do que os gurus lá, que tá falando que fala com os mestres. Nada contra os mestres. Um dia eu posso explicar, tintim por tintim. Tá aí uma aula que eu quero fazer. Luzur, mestres ascensionados, o que é Jesus no estudo, vou fazer isso sim. É importante as pessoas entenderem isso. Então, gente, vocês entenderam que não importa certo ou errado? Certo ou errado é coisa de ego. O que importa é a vivência das almas. E eu vejo muito isso. E tem às vezes que eu erro também. E tô longe de ser perfeita, viu? Porque tô aqui ainda, né? Nessa terra. Mas eu tô caminhando, sabe? Eu não desisto, não. E eu escolho o seu amor. Primeiro pra mim, depois pra todos os outros. Gere ao mundo aquilo que você quer receber. Então, veio o moço, né? Aí o eguinho inflou. Não, porque chama a polícia mesmo. Aí eu peguei, né? Liguei pra polícia porque eu queria resolução. E aí a polícia chegou, gente. E o moço não entendeu muito bem o que eu queria. E eu também não fiquei muito preocupada, não, sabe? Se ele entendeu, se não entendeu. O importante é que ele fosse lá. E o que acontece? O cara chegou, não, porque ela fez isso, aquilo e aquilo. Eu falei assim, moço, policial, o senhor pode me dar licença? Eu que te liguei, posso conversar com o senhor? É o seguinte, a gente precisa resolver essa situação, eu preciso sair daqui. Eu tentei atravessar aqui, mas ele veio com o caminhão pra cima de mim.
Ele veio com o caminhão pra cima de mim. E eu não confio nele, porque ele está desequilibrado, me xingando. Eu não confio que se eu tentar novamente, ele não vai jogar o caminhão em cima de mim de propósito. Porque existe gente ruim, né? Gente que só quer aumentar o caos. E eu vi que ele queria mesmo brigar. E eu não tava afim, e ele tava puto porque eu não tava afim. E eu falei assim, eu quero pedir o seguinte. Aconteceu isso, né? Ele não parou no páreo, passei um pouco da minha via. O importante é resolver aqui. Você podia me proporcionar uma segurança pra eu tirar o carro daqui sem dar nenhuma merda, né? Porque eu não vou jogar o carro em cima do caminhão dele. E eu tenho receio de que se eu tentar mover meu carro daqui, ele vai jogar em cima de mim. Por causa do estado que ele tá, por causa das coisas que ele está me xingando. Aí o policial falou, não, tudo bem, eu seguro ele pra fora do carro, você passa. Gente, o policial ficou com o caminhoneiro pra fora do caminhão e eu passei. Resolvi minha vida, não foi simples? E aí o caminhoneiro quis, né, xingar de tudo que ele sabia. Eu, não, porque ela fez isso e aquilo e blá blá blá. E o policial não tava muito saco, não. Também nem fiquei preocupada com o que o policial tava achando. Se ele tava pegando o meu lado ou não, né? Se ele tava do meu lado ou não. Eu pedi a presença dele ali pra ter a segurança de ninguém atropelar ninguém. Tava nem aí, sabe? Pras confusão que o cara queria arrumar. Então, parei meu carro, né? Na porta de casa, peguei minhas coisas e fui. E aí, gente, vem agora a próxima parte da aula. Antes de entrar nessa próxima parte, vamos recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu até agora. Muita coisa, né? Se voltar no começo da aula, tem muita coisa que eu já falei aqui que pode ser de forte impacto para você, para o seu crescimento, para sua cura. Mas olha o caminho, né? A trajetória. Eu fui lá, escolhi fazer algo profundíssimo e de alta cura para minha alma. Escolhi me amar, segui instrução, né? Fui, tive coragem de ir. Emputeci um louco lá, veio, brigou, usei aquela técnica, veio outro doido lá, fingi que ele não existiu. Então quando vier alguém piorar a situação, você finge que não existe também, porque briga só faz a gente perder energia. E aí parei na porta da minha casa, peguei minhas coisinhas e fui. Bom, eu tava indo, gente, pra um lugar que eu nunca tinha ido, dirigindo. E na cara e na coragem, né? Pelo propósito. E olha que louco. Não importa tanto se você sabe exatamente onde virar na sua vida, desde que você saiba onde você queira chegar, desde que você tenha clareza do seu propósito, desde que você tome uma atitude de amor para consigo mesmo, o mundo conspira ao seu favor. Então eu falei, ó, é um teste, né? Faz parte desse teste eu chegar nesse lugar. Fui parando, né? Perguntando para as pessoas como é que chegava no lugar. Consegui. Cheguei lá. Foi aí que eu entendi, né? O que era aquilo que eu vivi com o caminhoneiro. O que foi isso que eu vivi com o caminhoneiro? Porque teve uma hora daquela discussão que eu decidi usar aquela técnica. Por que eu decidi usar aquela técnica? Porque eu vi que o moço não entendia a emanação de alma. Ele não conseguiu ler minha energia. Assim, ele sofreu o impacto da minha coragem, mas ele não olhou meu coração. Porque se ele tivesse visto meu coração, ele ia ver que eu tava em paz, que eu não queria brigar, que, sabe, eu tava tão tranquila comigo mesma, me amando. E ele começou a me xingar de umas coisas que não tinha nada a ver comigo, com a minha vida. Xingou meus pais de tudo que é coisa, xingou tudo. Até Deus ele deve ter xingado. E nada daquilo batia com a realidade, sabe? Então eu falei, cara, e aí, né? E aí me veio a resposta. O que os seres humanos fizeram, gente? É uma sabotagem, sim, de forças mais cabulosas, mas a gente deixou. O importante é que se a gente deixou, a gente pode desautorizar também. Como? Tendo consciência. A gente trocou o ego pela alma.
Então, essa necessidade de estar certo, né, de ganhar as discussões, elas vêm do ego. Na verdade, a gente deveria estar seguindo a nossa alma. A nossa alma leva a vida. A nossa alma traz nossos sorrisos sinceros, o brilho no olho que a gente pode ter cada dia mais. A nossa alma nos leva àquelas pessoas que vão nos fazer feliz, que vão crescer ao nosso lado, aquelas pessoas importantes pra gente, aquelas pessoas pra quem a gente vai dar a mão e falar, vamos junto, vamos junto. A nossa alma que nos leva dessas pessoas. E sabe o que o nosso ego faz? O nosso ego briga com todas essas pessoas. Briga. Cara, se aquele cara... Tudo é código. Se aquele cara tivesse abrido mão do ego dele e dado ré, apenas dado ré, inconscientemente abrindo mão do ego dele, para que eu pudesse passar, coisas maravilhosas aconteceriam. Porque ele, sabe, uma coisa idiota do dia a dia, ele teria escolhido gerar ao mundo aquilo que ele queria receber. Eu tava impossibilitada ali, por isso que eu chamei a polícia, pra eu poder resolver, porque se eu desse real, cair na avenida e aí que ferrou mesmo, né? É tudo arquétipo, tudo que vocês vivem na vida. Só que o ser humano, ele não larga o osso pra comer a carne, ele quer comer o osso. O osso é o ego. Cara, ele não quis dar um ré. Tinha ninguém naquela rua que quase ninguém passa. Porque ia ferir o ego dele. Cara, fira seu ego quantas vezes precisar. Vai lá. Ao invés de você ficar dando chicotada na sua alma, dá chicotada no ego. Sério. Vai te trazer muito crescimento e muita felicidade você dar chicotada no ego. Na hora você vai ficar meio putinho, mas depois vem uma gratificação muito maior. Então eu fiquei vendo, sabe, as pessoas perdendo as oportunidades. Cara, se ele só tivesse dado uma ré, tantas bênçãos ia desabrochar na vida dele. E não é porque era eu que tava ali. Claro que não. É porque aquela ré representava ele abrir mão do ego dele. Olha que louco. E, cara, se aquele cara que veio passar a mão na cabeça dele só tivesse continuado a seguir o caminho dele onde ele precisasse chegar, eu acredito que tantas bênçãos se desdobrariam na vida dele também. Porque ele teria visto uma confusão e ele teria continuado no caminho dele. Despreocupado com a confusão, porque não era dele. Mas não, ele quis se meter na confusão dos outros, né? Tudo padrão, gente. Tudo padrão de comportamento. Se você vê uma confusão na rua, cara, segue teu caminho. Porque se aquela confusão não aconteceu com você, significa que não é parte da sua trajetória atravessá-la. Ai, você é louca, fica vendo padrão de comportamento nessas coisas idiotas. É assim, gente, que você é um ótimo terapeuta e é um ótimo ser vivente no mundo. Lê código nas coisas mais simples do dia a dia. As coisas mais simples. Então, o que o ser humano fez foi isso. Ele confunde as plataformas. O ego é igual como eu ensino na aula do Boldo. E se você não assistiu, assiste. Chama Poda de Comportamento. Vai lá, é uma aula show. As aulas vão construindo um conhecimento, sabe? Um autodesenvolvimento. Ele pegou o sapato para sair de casa, né? O ego é o sapato, pra gente não sujar os nossos pés. Mas de repente você tá dando mais valor pro sapato do que pro seu pé. Entendeu? E o sapato você pode trocar, sabe? É só uma plataforma. Você pode pôr um tênis, um chinelo ou outro sapato. Mas o pé não. Você ferrou com o teu pé aí é complicado, né? Então, assim, gente, às vezes você tá tão preocupada em estar certa, na verdade você tá preocupada do seu tênis estar sujo, mas o tênis você pode lavar. Não deixe que isso machuque seu pé. O que eu tô falando? Sou louca? Não, um pouquinho. Gosto de ser louca. Porque é da loucura que vem os melhores papos. Não troque o ego pela sua alma. O ego tá só pra você viver aqui, nessa dimensão, e interagir. Mas não coloca ele na frente das coisas da alma, não. Não coloca estar certo na frente de resolver as coisas, não. Por favor, faz esse ato de amor pra consigo mesmo. É muito grave, é por isso que a gente fica aprisionado nessas dimensões,
É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente é infeliz, porque a gente coloca o ego na frente. Então, tira o ego na frente, coloca a alma na frente. Foca na resolução, não no problema, não em estar certo, não em ganhar a discussão. Deixa o povo discutindo e vai embora. Uma das respostas que eu percebi hoje, que me foi dito, é assim: cara, Jesus ele veio ensinar o quê? O amor, não foi? Ele veio ensinar você primeiro a amar a si mesmo, depois a amar aos outros. E com isso você está amando Jesus dentro de si, você está amando Deus dentro de si. Sou evangélica? Não. E eu vou fazer aquela aula para vocês entenderem o que é Jesus. Gente, quando Jesus andou nesse nosso mundo, na vida mais famosa dele que a gente conhece, cara, ele estava preocupado em estar certo. Quantas pessoas xingaram ele? Quantas pessoas atacaram? O cara, velho, foi crucificado. Bateram tanto nele, mas bateram tanto, mais tanto, mais tanto. E colocaram uma cruz para ele carregar. E como se não fosse bastante, ainda perfuraram o corpo dele crucificado. Sente no teu coração a pergunta que eu vou fazer agora. Jesus na eternidade, ele tá muito bem, muito feliz? Ou ele tá ferrado? Cara, Jesus tá top. Jesus é a alma top. Jesus tá dentro de nós, fora de nós, feliz na eternidade, ajudando a redenção de várias almas. Cara, Jesus! Coloca isso dentro de você, a palavra, Jesus. E olha o tanto de coisa que ele passou. Humilharam ele, perseguiram ele, xingaram ele, falaram de tudo sobre ele. Muita gente. O que a gente passa é muito pequeno perto do que ele passou. E a gente foi criado para andar do lado dele e para realizar coisas do mesmo nível. Então, para pensar quanta situação pequena, né? E sabe o que eu ouvi de dentro do meu coração? Meditando sobre Jesus, eu ouvi assim: vão te humilhar, vão falar que você tá errada, vão te xingar, vão te perseguir, vão fazer tudo isso. Olha o caminho que Jesus trilhou, olha o quanto ele não foi humilhado, xingado, o quanto não bateram nele, sabe, todas as crueldades que ele passou, mas ele nunca perdeu de vista o amor. Então, mesmo que você for humilhada, que te xinguem, que te batam, que te torturem, continua traçando o caminho do amor. Mesmo que você estiver carregando uma cruz pesada e quase não estiver conseguindo mais caminhar, dá mais um passo e depois dá outro e depois dá outro. Você vai chegar onde você precisa. E sabe, você tem noção do quanto isso é profundo e se dá nas situações do nosso dia a dia? Não fica duvidando de si, sabe? Que porque vieram 5 negros te xingar, que você é ruim. Às vezes você tá sendo xingada ou xingado porque você tá demonstrando um amor muito puro. Muito puro. Cara, eu sou aquela pessoa que se vier um demônio que me infernizou a vida inteira, a existência inteira, me pedir ajuda, assim, de verdade, eu ajudo. Eu ajudo. Porque pra mim o amor é mais importante. Muito mais importante. É muito mais importante Deus dentro daquele ser. Cara, eu já passei tanta coisa. Eu sou tão novinha, né? Mas eu já passei umas coisas tão loucas. Eu já fui expulsa, sabe? De hospital enquanto eu tava cuidando da minha mãe, por parente encapetado. E, cara, eu ajudaria eles se eles precisassem. Mas se eles pedissem de coração. E, sabe, eu tava só cuidando da minha mãe e xingado de tudo, né? Às vezes por isso, né? Porque eu tava cuidando da minha mãe e vai saber se eles cuidaram com a mesma pureza da própria mãe. Mas Deus abençoe todas essas pessoas mencionadas. Que eles sintam o amor, né? E se você tá pensando em alguém específico na sua vida, abençoa essa pessoa também. Que eles conheçam
o amor, que é amor, sabe? O que é ser amor na eternidade? Não é só esse mundo que a gente vive que existe, não. É algo muito mais belo. Isso tudo que a gente vê aqui é só passageiro, pó, que se esvai por entre os dedos. E entrei tanto no ensinamento, né, que até me perdi. Então, uma das coisas que veio foi isso. Por que o ser humano troca o ego, né, pela alma? É mais fácil a gente ficar no ego, porque a gente causa conflito e fica mais distante só de dobrar o joelho. De falar, cara, eu fiz merda. Deus, me perdoa minhas merdinhas que eu fiz ao redor da minha existência. Eu quero ser algo diferente. E por isso que alguns demônios se redimem muito antes que santos, porque alguns sentidos do pau oco, né? Não tô falando dos santos não. Tô falando daqueles que se dizem santos aqui entre nós hoje. Porque eles, cara, os demônios são aquilo que eles são, né? E se eles decidem que... Não, mas decidir de coração, sabe? Até os piores seres, eles têm essa oportunidade de querer ser o amor e não ser mais aquilo que estava sendo. Eles têm, todo mundo tem. E aí eles viram um puta ser de luz lá, enquanto o pseudo-guru aqui tá ensinando a reprimir tudo, entendeu? E não tá disposto a aceitar que é imperfeito e que fez merda, que quer falar que é perfeito, né? Cara, não desiste da sua alma, não desiste do que é verdadeiro e puro pra você. Jesus passou por muita coisa. Vamos seguir os passos dele, porque ele foi humilhado, ele foi mutilado, sabe? Ele foi crucificado, mas ele tá no melhor lugar que existe na criação, cara. E eu quero ir pra lá e eu espero que eu te encontre lá. Então, vamos seguir os passos desse cara? Não vamos nos abalar por esse povo que vem atacar a gente, não. Pode ser parente, 5.000 parentes, os caras loucos da rua. Cara, não tira o foco e a fé do teu propósito. Não deixa nada te abalar. Caiu, levanta. Levanta e vamos. Quem tem sucesso não é aquela pessoa que não cai, mas é aquele que cai e decide levantar e tentar de novo. Quantas vezes precisar. Então, gente, isso é o mais profundo de tudo isso, né? Sobre Jesus. Depois, aí eu fiz o que eu tinha que fazer lá, né? E a volta, cara, a volta foi a coisa mais extraordinária. Não foi o mais extraordinário de tudo, não. Foi muito rico a nível de arquétipos que acontecem, sabe? O que aconteceu? Cheguei, não foi difícil chegar. Precisava voltar, né, pra minha casinha, continuar com o meu dia. E aí, o que aconteceu? Falei, como que eu volto, né, pra Carmo da Cachoeira? Aí me falaram. Só que o que aconteceu? Nunca tinha pegado aquela estrada de volta, me perdi pra variar. Me perdi. E aí, fiquei zanzando, né? E isso é uma coisa que acontece na vida da gente. A gente sabe onde a gente quer chegar, e a gente tá percorrendo um caminho, mas a gente não tem 100% de certeza de que aquele caminho é o correto, que vai te levar pra onde você quer chegar. Foi eu, né, o carro no meio da estrada de terra, tava lá dirigindo e, cara, um breu. Primeira casinha que eu vi, eu falei, vou parar aqui, vou perguntar e pra eu ver se eu tô mesmo no caminho certo, né? E aí eu parei, né, bati lá, falei, ô, de casa, porque roça é assim, amo roça, povo simples. Como é que eu faço pra chegar? Senhor, bom dia, né? O senhor me dá licença? Como é que eu faço pra chegar em Carmo da Cachoeira? Aí ele falou, não, vai por ali mesmo. E eu vi que era exatamente o caminho que eu realmente estava indo. E eu falei, cara, olha que legal. Legal, sinto que tem um aprendizado aqui, E aí passa aquele tanto de... E olha que louco. Tinha aquele tanto de lugar pra entrar e eu só seguia meu coração. Eu falava assim, não, é aqui que eu tô sentindo que eu tenho que ir. Por via das dúvidas eu paro e pergunto pro coleguinha. E aí parei, né, um cara que tava com um trator, porque aqui é roça, gente, aqui é roça. Um trator, né, e aí a segunda, terceira pessoa que eu perguntei, segunda, terceira ou quarta, eu perguntei pra tanta gente. Parei, né, falei, moço, você me dá licença? Bom dia, né? Como que faz pra chegar em Carmo da Cachoeira?
Ele, ih, moço, tá no caminho certo, é isso aí mesmo, pode seguir. E eu falei, cara, olha que louco. A gente sabe onde a gente quer chegar e a gente sabe onde tá. E aí o nosso coração já guia a gente. Só que o que acontece? A gente não aprendeu a navegar com a alma. E aí entra a insegurança. E é importante que às vezes você pare e confirme, não porque necessariamente você está no caminho errado. Claro que pode acontecer de você estar no caminho errado e a pessoa fala, ó, você tem que voltar e fazer isso, isso, isso. Mas às vezes a gente está no caminho certo e a gente só precisa de... Porque, cara, às vezes está tão longe da tua vista, o lugar que você quer chegar, que você precisa de uma confirmação. E você vira e pergunta, você só precisa da confirmação. Que é isso mesmo, né? Que você tem que continuar fazendo. E eu vejo muito isso na nossa vida, sabe como? Eu meio que gamifico a minha vida. Então é outra estratégia aí pra você ter sucesso na sua vida, né? Na sua trajetória de alma. Sabe aquele trem que chama sincronicidade? Quando você pensa numa pessoa, a pessoa vem falar com você. Ou quando você pensa numa coisa, a coisa acontece. Ou quando acontece uma coisa muito parecida e que você fala, cara, que coincidência, mas coincidência nada. Vou falar que é sincronicidade. Então, pra mim isso chama checkpoint. Eu jogava muito... Cara, eu jogava quando eu era mais criança, né, jovem, eu jogava 2 jogos. Um era o Pato Donald, gostava muito de jogar Pato Donald. Muito louco, nem sei se existe esse jogo ainda. E eu jogava o Crash, né? E o que acontece nos jogos? Esses jogos de aventura, geralmente você tem que ir seguindo, né, um caminho e atravessando os obstáculos e tal. E quando você tá no caminho certo, tem um checkpoint, que às vezes ou um negocinho, uma caixinha, uma estrelinha que fica, que se você morrer ali no jogo, ele volta não pra lá, pro começo do jogo, mas pra aquele checkpoint. Então, o que eu sempre vi na vida? Toda sincronicidade é um checkpoint. Que é um ponto onde você pode retornar, se desviar do caminho. Então, eu sei que eu tô indo pro caminho certo quando eu vejo checkpoint. Igual no jogo, tem checkpoint aqui mesmo, tem que estar me enfiando, né? E aí, leva isso pra sua vida. Coincidência? Muita coincidência junto? Checkpoint. Você tá no caminho certo, continua. Então, o que é essas sincronicidades, né, esse checkpoint? É só pra te falar que você tá no caminho certo, pra te dar segurança, um tapinha nas costas, falar, pode continuar, é isso aí, se continuar nesse caminho você vai chegar onde você precisa. Então, sincronicidade é igual a checkpoint, que é igual a você estar no caminho certo, fica tranquilo, continua, que esse é o caminho que você deveria estar seguindo mesmo. Então... Agora, uma das coisas mais legais que eu vivi hoje, né, nessa aventura. E aí, cara, eu tava andando, né, mas ainda tinha muito da estrada que eu não conhecia. Eu tava no caminho certo, mas tinha muita estrada que eu não conhecia e tinha um lugar que eu ia precisar pedir informação, que não ia ter ninguém pra me dar informação. E aí eu tava naquela estrada de terra andando... E aí, eu penso, cara, podia ter alguém aqui do meu lado dizendo onde eu tinha que virar, né? Não tem, a gente vai tentar até chegar. Não vou desistir, não. Porque pode errar o caminho, mas enquanto tem gasolina, a gente vai tentar. A gente vai tentar até chegar no lugar certo. Não vou desistir. Porque eu podia o quê? Sentar e ficar chorando. E não ia rolar. Entendeu? Como que eu ia... Não tinha nem bateria pra ligar pra ninguém, porque fez parte do acontecimento, entendeu? Então, mas nem se tivesse bateria no celular, eu ia ligar e falar, tô no meio do nada, descobre onde que eu tô e vem me buscar, não ia rolar. Então eu falei, eu tenho a capacidade de achar, né, de retornar. E... passou pela minha mente, assim, uma dessas horas, né? Porque a minha cabeça era, eu não vou desistir. Não vou desistir, tem a gasolina e eu vou tentar até aprender. Vamos lá, vamos aprendendo, né? No meio dessa estrada. E passou pela minha cabeça, cara, podia ter alguém aqui falando onde eu tinha que virar, né? Passei por um ônibus escolar e mais pra frente vi uma senhorinha e um senhorzinho.
andando na estrada de terra. Eu falei assim, cara, eles devem conhecer aqui. Eu vou pedir pra eles a informação, né? Vou perguntar, né? Como é que faz pra chegar na cidade? Parei, abri o vídeo. Cara, eu não precisei falar nada. Eles só falaram, ô moça, você pode dar uma carona pra gente? Eu falei, entra aí, velho, entra aí, que agora vocês vão de carona. Porque olha como Deus é maravilhoso. Eu preciso de uma pessoa que me explique como chegar até a cidade. E você tá precisando de alguém que te leve. Então, cara, onde eu preciso de ajudar, você pode. E onde você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Deus é perfeito. Deus é perfeito se você tá fazendo a verdade do seu coração, agindo por amor. E aí ela falou assim pra mim, nossa, mas a gente ia ter que andar, né? Eu tava preocupada que a gente ia ter que andar toda essa estrada, demorar pra chegar em casa. E pedi ter carona pro moço do ônibus, ele não quis dar. E aí o menino falou que se eu falasse que tinha parente em emergência, alguma coisa assim, ele daria carona, mas eu não quis mentir. Então, cara, olha que lindo. A moça, ela escolheu ter uma atitude íntegra, ela escolheu não mentir, escolheu agir na verdade. E ela achou alguém que precisava exatamente dela pra chegar exatamente na cidade, porque o cara do ônibus ia dar um monte de volta ainda até chegar lá. Então ela chegou até mais rápido. Por quê? Porque ela decidiu não mentir, ela decidiu usar a verdade. E eu decidi o quê? Não desistir. Vamos que vamos. Enquanto tem gasolina, tem nós aqui tentando. Não vou desistir. Eu acredito na minha capacidade, vou achar sim. E aí encontrei, né? E eles falando, nossa, a gente ia andar muito, né? A gente já tá tão cansado. Ih, aí Deus é maravilhoso, porque pôs você no meu caminho e eu no caminho de vocês. E a gente nesse momento tá se completando. Porque você sabe chegar onde eu preciso de orientação e vocês precisam de um carro e eu tô aqui com o carro pra levar vocês. Cara, achei tão lindo, tão maravilhoso isso. E sabe, amor, alegria, e a gente foi sorrindo, nossa. Sabe, tudo que eu vi de ruim naquele... Não de ruim, mas tudo que eu vi de caos interno naquele moço de caminhão, eu vi de alegria dentro desses dois, sabe? Eu passei uma alegria com eles. Paz que eu passei, compartilhei um momento de paz. Então tudo bem ter alguns conflitos, assim, na sua vida. As pessoas podem te atacar, te perseguir, te humilhar, mas você vai encontrar pessoas que compartilham momentos de paz, amor e alegria com você, enviados por Deus, pela sua alma também. Olha que história legal, gente. Olha em quantos aspectos a gente entrou só nesse acontecimento. E aí cheguei na minha casa e recebi uma instrução de gravar esse relato para vocês como aula, de destrinchar cada pedacinho, né, dos acontecimentos. Gente, afunda, mergulha nessa... Afunda não, mergulha nessa aula, nesses ensinamentos que eu passei através dos acontecimentos. Muito profundo isso. Tá trazendo uma verdade escondida aos nossos olhos, sabe? A gente às vezes desanima com tanta gente perseguindo a gente. Ou deixa o nosso ego entrar na frente da nossa alma. Mas a verdade mesmo é só o amor, cara. Só o amor diz a verdade. Todas essas briguinhas, tudo pó. A única coisa que vai ficar é o seu sorriso, é o seu amor, é a paz que você escolheu sentir ao invés de se envolver em brigas. Vou falar pra você pegar essa aula aqui e colocar uma palavra dentro do seu coração e meditar sobre ela com tudo isso que eu passei pra vocês. É uma palavrinha chamada Jesus, que mais pra frente eu vou gravar uma aula explicando um pouquinho sobre a importância de por que eu bato nessa tecla. Mas de um modo mais didático, não de um modo tão religioso. Coloque essa palavra dentro do seu coração hoje e deixa isso desabrochar dentro de você. Coloque essa palavra dentro do seu coração e sente. Só sente isso. Cara, é muito mais profundo do que a gente imagina.
A vida é muito mais cheia de tonalidades, de arquétipos escondidos, de coisas escondidas. E na coisa mais simples você pode dar um salto tremendo e aprender o que é amor. Às vezes com um cisco no olho, você acorda pro que é amor. Literalmente, um cisco no olho. Uma coisinha pequena na vida. Fica atenta, medita, deixa tudo isso que eu te expliquei te transformando por dentro, junto com essa palavrinha. Jesus. Ou melhor ainda, como mantra, Yeshua Yahvé. Coloca Yeshua Yahvé dentro do seu coração hoje. E fica nisso. Eu abençoo você.